Olá! Antes de mais nada, não posso começar essa reflexão sem agradecer a você e ao canal do JJ Rodrigues. Bom, nós sabemos que os ensinamentos de Jesus, bem como da doutrina espírita, têm como fundamento provocar mudanças nos padrões de nossos comportamentos, que são gerados pela forma como pensamos naquilo em que acreditamos. E nós sabemos que esse trio, pensar, agir, falar, está intimamente ligado aos nossos sentimentos mais profundos no estágio evolutivo em que nos encontramos, e que nós temos como foco na nossa encarnação buscar conhecer e utilizar todos os instrumentos que a lei divina, as leis divinas nos trazem para provocar essas mudanças no nosso eu, ainda tão imperfeito. E no livro Encontro Marcado, capítulo 41, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel vem nos falar isso, vem nos dizer que a nossa vida, ela é fruto, ela é resultado dos nossos comportamentos, das nossas condutas. E que o pensamento, ele gera, ele cria, ele transforma, É ele quem dá vida, então, às nossas condutas e os nossos comportamentos. E pelos nossos comportamentos, nós vamos dizer, nós vamos saber quem somos e por que a vida está nos trazendo o que nos traz. E dessa forma, então, ele enfatiza, que o pensamento é criador e que nada existe no universo sem antes não ter feito parte de um pensamento de algum ser, no caso, Deus. E no livro Fonte e Vida, no capítulo 76, Emmanuel vem nos trazer o que Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, nós sabemos que o fermento provoca uma reação nos outros componentes ali da massa, não é assim? E a mesma coisa acontece conosco. Nós somos esse fermento espiritual que, quando adicionado à vida do outro, vai provocar uma mudança na vida daquela criatura, como o fermento provoca na massa, E aí Emmanuel diz que nós não vivemos só, ninguém vive só. Ele diz: pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Ou seja, muitas vezes nós achamos que aquele pensamento, aquele sentimento de ódio, de vingança endereçado a uma pessoa, fica só com a gente, mas isso não é verdade. Aquele pensamento, sentimento vai interferir, sim, na nossa vida, na vida do outro e em toda a atmosfera que nos rodeia, atraindo então outras mentes que pensam, que se sentem sintonizadas com aquilo, tanto encarnados como desencarnados. E no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, nós encontramos o que Kardec nos fala, reforçando isso que eu acabei de dizer. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. E Emmanuel nos diz que o fio invisível das nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Olha a responsabilidade. Mas que é a nossa vontade quem vai direcionar essas influências que nós queremos receber. E no livro Pensamento e Vida, também de Chico e Emmanuel, no capítulo 2, ele vem reforçar essa questão da conduta, da força, da vontade, aliás, da força que a vontade exerce sobre o pensamento gerador do comportamento. E ele vem fazer um paralelo de um escritório com a nossa mente, com a nossa casa mental. Então, é mais ou menos assim, se você for pensar numa fábrica, há vários departamentos ali, RH, contabilidade, setor produtivo, e acima de todos existe um departamento gestor, um presidente, um diretor, que vai zelar para que tudo que é feito ali chegue ao objetivo final daquela fábrica. Se for uma confecção, a confecção das roupas que vão ser entregues no prazo com qualidade, por exemplo.
E na nossa casa mental é a mesma coisa, que nós também temos departamentos da imaginação, do desejo, da memória, né? Da inteligência e etc. E que existe um gestor acima de todos esses departamentos, que é a vontade. A vontade é esse presidente, esse diretor que vai comandar. Porque imaginem se a gente não tivesse esse gestor e a inteligência corresse solta. Onde é que ia ter espaço para o amor? Ou, de repente, a memória, e nós fôssemos, então, fixados num tempo determinado, onde cometemos muitos erros, e aí iríamos perder toda a oportunidade de viver no presente, tentando reparar. Então, a vontade aliada à inteligência vai direcionando e vai fazendo com que todos esses setores da nossa mente, né, do nosso ser interior, possam trabalhar de forma coesa, para que, assim como na fábrica, nos leve ao objetivo primeiro da nossa encarnação. E vocês podem dizer assim, Lu, não é bem assim, porque você não conhece minha vida, você não sabe os problemas que eu tenho, você não sabe tudo que eu enfrento. Não é uma questão só de que eu vou, pela minha vontade, controlar meu pensamento, que vai controlar meu comportamento, que vai trazer para minha vida o que eu achar que é o melhor. Não é assim, né? Eu sofro não porque eu não sei direcionar minha vontade, o meu pensamento, né? Mas sim por todas as dificuldades que eu possuo na minha vida, no meu dia a dia, no meu meio familiar. E eu vou dizer que sim, eu concordo com você, você tem uma grande parcela de acerto nisso que você colocaria, né? Mas, por outro lado, você também pode controlar como lidar melhor com isso. Como conseguir um pouco de paz, mesmo dentro do caos que a sua vida pode se apresentar. Eu entendo que se você tem um filho dependente químico, você não pode abandoná-lo, por mais difícil que ele torne a sua vida. Se você tem uma doença fatal, para a qual os médicos já não encontram remédios que possam aliviar a sua dor, não há o que você fazer ali, né? Se você perdeu o emprego, não tem como sustentar a sua família, ou se você perdeu um ente muito querido, né? Separou-se dele por causa da morte e se sente extremamente sozinha, realmente, esses são fatos e muitos outros dramas que acontecem na vida de todos nós, são reais, eles existem, mas a proposta eu repito, trabalhar a forma como enxergamos tudo isso, para que a gente encontre mais paz, mais equilíbrio, um pouco mais de alegria. Porque nós não vamos ter controle sobre as circunstâncias exteriores e nem sobre as pessoas que estão nessa trajetória conosco. Mas nós podemos ter controle, sim, das nossas emoções aí, né? E numa palestra com Arthur Valadares, ele nos diz que nós precisamos aprender a lidar, então, com essas circunstâncias, porque mais importante do que aquilo que a vida nos traz é o que fazemos com aquilo que a vida nos traz. Mais importante do que o outro nos faz é o que fazemos com aquilo que o outro nos faz. Percebem como que é? Porque ele fala que a alma, ela não vai despertar para a sua essência verdadeira, para a sua autonomia, para a sua estabilidade, se não entender isso. Se não entender que ao não conseguir controlar o exterior, né, nós não vamos conseguir controlar o nosso estado de espírito. Então, nós precisamos controlar o nosso interior, para que as coisas deixem de estar na mão dos outros ou na mão da vida. Então, para deixar mais claro, se alguém nos maltrata, aí nós ficamos pensando em nos vingar, nós viramos a cara, né, para a pessoa, não queremos mais, excluímos ela dos nossos grupos, né? E ficamos remoendo aquilo. Quando encontramos a pessoa, sobe aquela coisa. Ou seja, quem está controlando a nossa vida, as nossas emoções, o nosso dia a dia? Aquela pessoa. A partir do momento que eu olho e falo assim, bom, ela talvez não quisesse me ferir, ou vai saber que problema ela estava passando para ter agido daquela forma, ou ela está num estágio evolutivo ainda, né, diferente até do meu, eu preciso entendê-la, quem sabe ela não conhece
não está se esforçando para seguir as leis divinas. Ou seja, a partir do momento que eu começo a enxergar aquilo que a pessoa me fez de uma forma diferente, eu vou estar no controle. E ela vai perder espaço ali na nossa vida. Porque é mais ou menos assim, aquilo que a gente pensa é como se disséssemos para o universo, faça-se o destino, e o destino ali se faz, né? Eu sei que não é fácil, que não existe uma receita, mas existem alguns pontos que a gente pode observar. As companhias com as quais andamos, se as pessoas são baixo astral, fofoqueira, só falam mal, nós vamos ser assim, vamos nos sentir assim, vamos estar impregnadas naquela sintonia, naquela vibração. Se por outro lado, as nossas companhias forem vibrantes, para cima, né, otimistas, alegres, nós também vamos ser contagiados por isso. As músicas que ouvimos, parece coisa boba, mas prestem atenção nas letras e vocês vão saber o que vocês estão trazendo para dentro do seu coração. Os filmes, os programas, numa era tão conectada como a nossa, que vídeos estamos abrindo, que leituras estamos fazendo, né? De quais grupos estamos participando, quais as conversas, né? Que a gente está ali participando, né? Isso tudo vai fazer diferença. Nós estamos nos queixando mais ou agradecendo mais, porque a gratidão também vai trazer para a nossa vida essa conexão com o alto. E nessa conexão nós vamos receber ajuda, paz, né? Nós vamos receber esse equilíbrio que buscamos, né? As palavras que falamos, neste canal existe um vídeo, posso ou não posso, onde se é falado ali que palavras nós deveríamos utilizar, quais as expressões para atrair coisas melhores para a nossa vida, para que a gente consiga ser um pouco mais vencedor, um pouco menos, como que eu vou falar? Não fracassado, mas né, que a gente possa ter uma vida que nos dê mais prazer aí, né? Que mostre que a gente está evoluindo, que a gente é capaz. Porque muitas vezes nós começamos a jogar para dentro de nós, eu sou feia, eu sou burra, eu não posso, né? Eu não sei. Então a nossa autoestima vai caindo cada vez mais, né? E então essas palavras que a gente profere para o outro, esses pensamentos que a gente levanta para nós, interferem demais no nosso ser, né? Existe uma parábola indiana, finalizando, que nos diz que um homem, ele estava passeando e sem querer ele entrou no paraíso, que ele não sabia que era o paraíso. E deitou-se embaixo de uma árvore, ele estava extremamente cansado, ele falou, nossa, eu preciso dormir. E dormiu imediatamente. Quando ele acordou, depois daquele sono reparador, ele falou, nossa, eu tô com tanta fome, como eu gostaria de conseguir um prato de alimento. E de repente, aparece um prato lá, cheio de guloseimas, de coisas gostosas, né? E ele se farta, nem questiona de onde aquilo veio, tanto era a sua fome, tanta era a sua fome. E aí ele pensa, poxa, agora que eu tô saciado, seria tão bom se eu tivesse algo para beber. E aparece um suco, uma água, e aí ele fala, nossa, da onde será que tá vindo tudo isso? Será que existem demônios aqui que estão querendo fazer truques comigo? Olha o pensamento dele, gente. Ele achou que eram demônios. Não foi um pensamento positivo, foi um pensamento negativo. Quando ele deveria pensar, será que é meu anjo da guarda? Será que são amigos da espiritualidade que me vendo cansado, faminto, sedento, vieram saciar essas minhas necessidades? E aí, quando ele pensa, será que são demônios? Ele sente medo. E naquele instante, demônios aparecem. Realmente espíritos horríveis, trevosos, e ele se assusta muito e pensa, agora com certeza eu vou ser assassinado. E ele foi assassinado. Então, gente, essa parábola vem nos mostrar, fazendo um paralelo, né, com a nossa vida, com o que estamos estudando hoje, refletindo hoje, nós vivemos nesse bosque com árvores do paraíso e estamos debaixo delas. E normalmente a gente acaba pensando, jogando, né, para a vida coisas negativas, sentimentos negativos. E aí eles vão se realizando, né? Porque a gente fica passando essa mensagem como a gente está falando. E eu não sei se vocês sabem, mas estudiosos dizem que existem de 60 mil a 95 mil pensamentos em 24 horas que são gerados na nossa mente. É muito pensamento, né, gente? Até 95 mil.
Então imagina quanta coisa rondando aí a nossa cabeça, quanta oportunidade que nós temos de escolher usá-los para o bem, direcioná-los para o bem ou direcioná-los para o mal. Então fica aqui a nossa reflexão para que a gente faça o que Jesus nos disse: vigie os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos, nossas falas, né? Aquilo com o que interagimos, que a gente possa vigiar, para que a gente possa se tornar, então, uma pessoa mais consciente, que usando essa vontade controle a vida, a sua própria vida, né? E possa, então, direcionar toda essa carga para a nossa finalidade primeira, que é o nosso aperfeiçoamento. Obrigada, fiquem com Deus.